pessoal, boa noite, né? Hoje eu não mandei o vídeo pela manhã, estou mandando agora, porque hoje pela manhã para mim foi bem corrido, eu não consegui gravar esse videozinho pela manhã. Mas hoje ainda continua sendo quarta-feira, dia de vocês receberem esse meu videozinho. Então, vamos lá, né? Hoje eu tava pensando assim, né? O que eu deveria... qual que seria a palavra, né, que eu deveria trazer para vocês hoje? E eu, assim, pedindo a Deus, assim, uma direção, uma palavra. E hoje de manhã eu fui fazer o meu momento com Deus ali, e eu li uma passagem em Mateus, né, capítulo 11, e mais um versículo, assim, que mais me chamou a atenção, que me saltou os olhos, foi o versículo 18 e 19. E eu vou ler aqui para vocês, né? E quem quiser depois pegar a Bíblia e ler com calma, né? O versículo 11 de Mateus, o capítulo 11 de Mateus, vai entender melhor. Mas o que Deus falou ao meu coração quando eu li esses dois versículos foi o seguinte: é que muitas vezes, né, nós não iremos agradar todo mundo, sabe? Por mais que a gente faça, por mais que a gente assim tente viver de uma forma com a qual as pessoas não tenham o que falar, não tenham o que nos apontar, sempre haverão pessoas, né, que irão nos apontar, que irão nos reprovar, que irão dizer que nossa forma de viver não é certa. E assim, o que Deus colocou em meu coração é que, independente, assim, sabe, do que as pessoas falem a teu respeito, você continue, sabe, olhando para Deus, e que você continue fazendo aquilo que Deus quer que você faça, sabe? Então, assim, você não precisa viver em função do que as pessoas falam a teu respeito, sabe? A única opinião que tem que te preocupar a teu respeito é a opinião de Deus, sabe? O que Deus pensa ao meu respeito, isso sim, eu tenho que tomar muito cuidado e tenho que me preocupar. O que Deus tem pensado a meu respeito, o que Deus tem achado das minhas ações, das minhas atitudes. Mas, no geral, a gente sabe que o próprio Jesus, né, o versículo vai falar isso, o próprio Jesus não agradou todo mundo. O próprio Jesus foi alvo de muita crítica, foi muito apontado. Então, assim, se você sabe que está fazendo, que está vivendo uma vida reta, uma vida direita, você sabe que está vivendo uma vida debaixo da vontade do Senhor, não importa, sabe? Não liga para o que as pessoas estão falando a teu respeito. Se estão falando que você não está vivendo uma vida isso ou aquilo, você não tem que viver o que as pessoas dizem. Você tem que viver o que a Bíblia diz, o que Deus fala para você viver. Então, para não deixar o nosso vídeo aqui muito longo, vamos logo para a palavra. Como eu falei, está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 18 e 19, tá? O capítulo 18, ele vai dizer assim: João Batista, só para vocês entenderem também. Esse capítulo de Mateus, ele vai falar sobre um homem chamado João Batista. Talvez algumas pessoas não conheçam quem foi João Batista. Mas João Batista foi a pessoa, foi o profeta que veio antes de Jesus para anunciar que Jesus estava vindo. Então, assim, João Batista, segundo o próprio Deus, foi o maior profeta, assim. Ele diz aqui, ó, no versículo 11: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Então, assim, o próprio Deus falando, sabe, que de todos os homens que tinham nascido até aquela época, João Batista era o mais, assim, era um cara, sabe? Então, assim, antes de Jesus, o cara mais importante que tinha nascido naquela época era João Batista. Então, vocês vão entender agora porque eu tô falando tudo isso. Porque João Batista, que era o cara, foi alvo de críticas. Se Jesus, que foi o cara, foi alvo de críticas, agora imagine aí você.
né? Imagine nós o que não vamos sofrer de críticas dos outros. Então, assim, né? Paciência, né? Então, o versículo 18 e 19, ele fala assim: João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem, vejam, este é o comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então, assim, ó, João Batista, ele vivia no deserto. Ele não comia, né? O que ele comia era gafanhoto, ele comia coisas só assim, bem esquisitas, assim, coisas do deserto. Então, era uma pessoa, assim, que vivia uma vida bem, assim, que ninguém podia falar nada. Mesmo assim, as pessoas ainda falavam que ele era cheio de demônio. Veio Jesus, um santo, sem pecado, né? Jesus, ele, bondoso como ele era, cheio de amor como ele era, né? Não fazia a acepção das pessoas, né? Ele falava com todo mundo, sentava com todo mundo, ele comia, ele bebia igual a todo mundo. Mesmo assim, as pessoas apontavam para ele e diziam, ali, ó, aquilo é um comilão, um bebarrão, né? Ele se senta com qualquer pessoa à mesa, ele vai na casa de pessoas que é de má fama, porque Jesus, ele conversava com prostituta, ele conversava com ladrão, ele não tinha isso, sabe? Então, como é que você pode evangelizar? Como é que você pode levar a palavra de Deus para quem não conhece, se você não pode chegar naquela pessoa? Porque se você chegar para conversar com uma pessoa que é um ladrão, você é ladrão também. Se você chegar para conversar com a prostituta, você é prostituta também. Então, assim, não, sabe? Jesus, ele veio para quebrar tudo isso, para quebrar todos os paradigmas. Então, todos precisam conhecer o amor de Deus, porque ele ama todo mundo, independente, sabe, de quem seja, ele ama todo mundo. E como é que você vai demonstrar, né, o amor de Jesus para essas pessoas se você não pode chegar perto daquela pessoa? Então, assim, gente, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, a reflexão era justamente essa, sabe? É que se você sabe que está vivendo uma vida correta, digna, uma vida que está agradando a Jesus, que está agradando a Deus, você não precisa se preocupar com a opinião de ninguém. Viva a sua vida e se preocupe em agradar apenas a Deus. E é isso. A reflexão hoje era essa, tá? Espero que fale com vocês assim também como falou comigo, porque muitas vezes a gente se preocupa demais com a opinião dos outros e deixa de viver a nossa vida, sabe? Só em função de, eu não vou fazer isso porque se eu fizer vão falar. Eu não vou fazer isso porque se eu fizer vão falar. Não. Se você sabe que que tá vivendo uma vida da forma que Deus quer que você viva, você não tem que se preocupar com ninguém. Você tem que se preocupar apenas com a opinião de Deus sobre você, sobre a sua vida. Tá bom? Então era isso hoje. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua noite, seu restante de semana, tá? Fica na paz, um beijo a todos e até próxima quarta-feira.